Exatamente. A Cláudia Vassalo, que é editora de redação da Exame, chegou agora o anuário Melhores e Maiores, né? E no editorial que abre a edição Melhores e Maiores da Exame, ela é clara falando que essa edição de Melhores e Maiores representa um ano atípico, né? Um ano brilhante, um ano exuberante na economia brasileira, o resultado do desempenho das empresas em todos os seus números, etc. Foi uma coisa maravilhosa, mas ela alerta claramente da necessidade de se fazer uma ampla reforma tributária sobre o risco do país perder esse bom momento da economia. E aí eu pergunto a você, por que essa reforma tributária não sai e fica-se Olha, Gilberto, em primeiro lugar, nós não corremos risco de perder, já perdemos muito, porque o mundo, desde o final da década de 90, até praticamente 2008, 2009, passou por um período de crescimento absurdamente alto. E o Brasil não cresceu nesse período. É lógico que não é só questão tributária, nós temos outros problemas, infraestrutura, questão educacional, tem uma série de problemas, é evidente. Mas o componente tributário, não tenho dúvida, é um componente muito importante no chamado custo Brasil. Isso tira a competitividade das empresas, isso reduz o nosso mercado externo, isso impede a criação de novos empregos, isso dificulta o investimento e o aumento da capacidade produtiva brasileira. Então, uma parte desse crescimento assim um pouco modorrento da economia brasileira ao longo dos últimos 20 anos se deve à questão tributária. Agora, você pergunta por que não se faz essa reforma, né? É um tema muito complexo. O Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único país do mundo grande, a única federação do mundo, que tem como seu principal imposto o ICMS a nível de competência dos estados. O ICMS é um tributo sobre valor agregado que em todo lugar do mundo ele é sempre explorado e utilizado como um tributo da União, do governo central. Por quê? Porque quando você tem um único imposto administrado pelo governo central, você tem uma homogeneidade em termos de tratamentos tributários. Quando você dá esse imposto para a competência de cada estado, como é no Brasil, cada estado começa a praticar a sua guerra fiscal. Então ele muda a sua legislação para atrair investimentos de outros estados. E aí começa um processo de concorrência entre estados extremamente complexo e que gera uma perda para todos. É um jogo de soma negativa, não é um jogo nem de soma zero nem de soma positiva. Todos perdem nesse sistema. Então veja, essa é uma das complexidades do sistema tributário brasileiro que impedem a reforma tributária. Toda vez que se fala em fazer uma reforma, é o Estado A que fala, não, eu vou perder. E eu sou contra porque, se for fazer essa modificação nesse imposto, o meu Estado perde a arrecadação. Aí os municípios dizem, não, mas se for mexer nesse outro setor, quem perde sou eu. Então começa uma discussão onde cada Estado, onde os representantes dos municípios e a União concorrem entre si. Então não existe solidariedade, não existe unicidade no sistema tributário brasileiro. E isso leva ou causa, primeiro, ineficiência e, segundo, um sistema extremamente complexo para se chegar a um consenso. Não há consenso. E é por isso que a reforma tributária se arrasta. O contribuinte raramente é chamado à mesa de debate para discutir os seus interesses. Reforma tributária normalmente é discutida em Brasília, e eu já fui deputado federal, já participei muito desse debate, onde o que se discute não é o interesse do contribuinte, das pessoas, do produtor, do estudante, do industrial, do comerciante. O que se discute é se o Estado A, B ou C vai perder, se o município X, Y ou Z perde, quem compensa, se a federação vai perder ou não vai, se ela paga, se ela compensa A ou B. Então fica uma discussão restrita ao nível do setor público. E o contribuinte, que é a grande vítima e deveria ser o beneficiário de um bom sistema tributário, é deixado à margem de toda essa discussão. E com isso o debate não avança. E é por isso que há 30 anos se fala em reforma tributária e até hoje não se chegou a nenhum consenso. Então nós temos que introduzir, na minha avaliação, um sistema novo. Alguma coisa que rompa com esse sistema que não se ajusta à realidade da economia brasileira, que é um país federativo, extremamente heterogêneo, complexo, e que criou toda uma dinâmica social que não valoriza a ética tributária. Portanto, nós precisamos de um sistema que não dê margem à sonegação, que seja universal, que faça todo mundo pagar imposto, que seja simples, de baixo custo para evitar
todo esse contencioso tributário e esse custo gigantesco que o nosso sistema possui hoje. E essa é a proposta que eu venho defendendo aí também já há bastante tempo, que é a proposta do imposto único, que eu acho que é, digamos, a solução para todos esses conflitos que nós tentamos escrever.